Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi em um vídeo diferente e por que não dizer especial. Não faz parte de nenhum dos quadros que eu costumeiramente produzo aqui para o canal. Esse vídeo é motivado por inicialmente uma pergunta que me fizeram em um dos vídeos do Boteco World of Darkness e depois quando vi alguém, uma ou duas pessoas comentando nas redes sociais. Me perguntaram se eu iria ou nós iríamos dentro do boteco falar sobre Curseborn. Aí eu fui dar uma fuçada, o que era o Curseborn? Quando vi, uma proposta, um projeto de jogo de RPG lançado pela Onyx Path. Para quem não conhece, a Onyx Path no passado produzia jogos e dava continuidade ao cenário do Crônicas das Trevas. O Crônica das Trevas, no passado, ele foi projetado e desenvolvido para ser o substituto do Mundo das Trevas, ou World of Darkness, se vocês preferirem, quando ele se encerrou ali no início dos anos 2000. Naquele período que teve os lançamentos da Gehenna, que era a finalização do cenário, o Mundo das Trevas se encerrou e logo em seguida veio o Crônica das Trevas para substituir. Só que, com o passar do tempo, a empresa que dava continuidade a White Wolf, né, que dava continuidade ao World of Darkness, encerrou. Ela era também a detentora dos títulos do Crônica das Trevas. Ela fechou as portas e quem deu continuidade ao Crônica das Trevas foi a Onyx Path. A Onyx Path assumiu as rédeas e foi dando continuidade ao cenário de Crônica das Trevas. Mais um tempo depois, houve um movimento de trazer o retorno do Vampiro à Máscara e uma empresa comprou os direitos do World of Darkness. E com isso trouxeram o Vampiro à Máscara. Mas ficou observado que para que o World of Darkness voltasse, Crônica das Trevas tinha que parar. E aí eu imagino eu que deve ter sido um balde de água fria para a galera da Onyx Path, que provavelmente estava com planos de desenvolvimento para o Crônica das Trevas. Aqui no Brasil, o Crônica das Trevas não foi muito bem recebido, mas o cenário em si ele tem muita coisa interessante. Eu não vou entrar no mérito de dizer o que é bom e o que não é bom, só vou destacar uma coisa que eu achei muito interessante: o sistema. Enquanto que o World of Darkness usava o sistema Storyteller, o Crônica das Trevas estava usando o Storytelling. Eu via como uma evolução do Storyteller o Storytelling. Era bem simples, a sua proposta de conflitos, rolagem de dados de conflitos, era uma versão mais simplificada do Storyteller, mais dinâmica, e aquilo me despertou de que o Storyteller poderia alcançar patamares melhores e evoluir de uma forma bem bacana. Só que, como o Crônica das Trevas teve que encerrar, em teoria não haveria mais evolução do Storytelling. Quando veio o Vampiro à Máscara quinta edição, nós vimos que muitas das características do Storytelling foi trazido para dentro do Storyteller. Por isso que eu gosto muito de evoluções mecânicas do Vampiro à Máscara quinta edição, principalmente a questão das rolagens de conflito. Mas não vi muito mais evolução depois que o Vampiro à Máscara foi lançado, até porque nunca mais houve uma segunda edição. Vieram Lobisomem Apocalipse e Caçador à Revanche quinta edição, mas nenhum deles trouxe alguma significativa evolução do sistema Storyteller. Então ele está o mesmo já de vários anos atrás de quando o Vampiro à Máscara quinta edição foi lançado. Em contrapartida, a galera da Onyx Path, pelo menos foi o que me contaram, aqui eu já estou trazendo relatos e já vi algumas coisas e os relatos vão meio que se confirmando. A Onyx Path lançou outros jogos, se eu não me engano, o Sion, uma evolução do Sion, com o Storytelling já buscando uma evolução dela. Que aí foi quando que nasceu o Story Path Ultra,
Eles deram esse nome para Storytel Ultra, o sistema que dava base ao Sion. E vendo um pouco desse sistema, vi que ele é também uma evolução do storytelling de Crônicas das Trevas. E aí eu fiquei animado. Olha, tá bem interessante. Eles conseguiram simplificar mais o que já estava melhorado no storytelling. E aí, diante disso tudo, fui para a página do Curseborn. Já adiantando para vocês, Curseborn é mais um jogo de monstros sobrenaturais, tal como é o World of Darkness e tal como é o Crônica das Trevas. Mas o Curseborn, pelo que eu entendi, é a oportunidade da Onyx Path voltar para o mercado desse estilo, dessa temática de jogo. E é com isso que eu vou mostrar agora para vocês a página da campanha. Vou ver aqui algumas partes, pelo menos as partes principais, explicando o que é o jogo e o que é o projeto, me valendo de traduções que eu já deixei previamente feitas, e eu vou lê-las para vocês e ao mesmo tempo comentá-las. Então, vamos à página. Então tá aí a página da campanha de Curseborn, que está sendo promovida pela Onyx Path. Para quem não conhece a Onyx Path e seu histórico de campanhas, eles sempre realizam as campanhas no Kickstarter. É uma página já conhecida para campanhas de financiamento coletivo, e os projetos da Onyx Path geralmente não só batem a meta, como vão batendo várias metas extras. E não foi diferente com Curseborn. A meta base deles era de $30 mil, já está com $116 mil. Então já está aí batendo meta extra adoidado. E aí, quem por acaso tem receio de apoiar campanhas de financiamento coletivo, considerando principalmente os eventos recentes aqui no Brasil, eu já tive a oportunidade de apoiar projetos da Onyx Path umas 2 ou 3 vezes, como, se eu não me engano, o Chicago by Night foi por eles, o Changeling, dentre outros, e eles sempre entregaram os produtos, tanto PDF quanto físico. Então, quanto a isso, eles são bastante confiáveis. Então, quem quiser apoiar esse projeto, e mesmo sendo ele em inglês, pode ir na fé que é de boas. Mas aqui, ó, Curseborn, como eu disse, já bateu aqui a meta já de longe, já está com mais de 1.600 pessoas apoiando o projeto. Então já é realidade, e aí quando terminar a campanha é só aguardar o período que eles estipularam aqui para poder produzir o jogo e receber. Se eu não me engano, lá na frente eu vi que Curseborn está previsto para ser entregue em outubro de 2025. Então aí um ano aí de espera para o projeto ser entregue. Tá bom, um ano tá um período razoável. Mas aqui vou mostrar aqui a página do Curseborn para vocês. O conteúdo da página está em inglês, mas eu vou fazer a minha própria tradução e ao mesmo tempo comentando para vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui pela história. Aí, como é que vai ser? Toda vez que eu estiver falando o texto traduzido, eu vou dizer abre aspas e depois fecha aspas. Quando eu fechar aspas, tudo o resto que vier vai ser comentários meus, beleza? Então vamos lá. História, abre aspas. Curseborn, fecha aspas. Aqui já vi meu primeiro comentário. Como vocês traduziriam Curseborn? Eu dei uma pesquisada, eu achei que maldito seria uma boa tradução. Por quê? Eu dei uma olhada no dicionário Michaelis e maldito diz o seguinte, que é que ou aquele que foi objeto de maldição, amaldiçoado, condenado. E aí, acham que maldito seja uma boa tradução para Curseborn? Decidam aí, deixem aí nos comentários. Mas vamos continuar. Abre aspas. Curseborn é um jogo sobre ser monstros sem remorso em um mundo onde ser monstros é a menor de suas preocupações. Em Curseborn, você joga como Accursed. Fecha aspas. E aí, como traduzir Accursed? Eu meio que tabela já coloquei como amaldiçoados. Curseborn, maldito. Accursed, amaldiçoados. Vocês decidem se está uma boa tradução ou não. Mas vamos lá, abre aspas. Em Curseborn, você joga como Accursed, descendentes de linhagens de monstros espreitando em um mundo moderno que aproximadamente parece com o nosso.
Fecha aspas. Nada muito diferente de World of Darkness e Crônica das Trevas. O mote é jogar com monstros sobrenaturais que habitam no mesmo mundo que o nosso, no mundo contemporâneo, e lidando com questões da sociedade deste mundo. Vamos lá, abre aspas. Você se rebela contra os feudos antigos entre famílias entrelaçadas, assim como contra a teia de maldições que amarra você, enquanto fica rechaçando antagonistas inumanos, buscando reivindicar ou se apropriar do seu poder. Vamos baixando aqui e a gente vai aqui para esse parágrafo. O mundo de Curseborn, abre aspas, o mundo de Curseborn é cheio de intriga, magia e coisas que se manifestam na noite. É justo como o nosso, justamente como o nosso, exceto pela razão de que as coisas não seguem da sua forma, ou aquele onde as coisas ruins acontecem e que as pessoas estão literalmente vivendo em um mundo de maldições. Algumas pessoas são amaldiçoadas mais do que as outras, e essas são os nossos personagens Accursed. Eles têm uma maldição particularmente grande que paira sobre as cabeças deles e os deixa mais suscetíveis às coisas ruins acontecendo com eles e em torno deles. A natureza desta maldição também faz deles mágicos em natureza. Eles têm um sentido da coisa contendo-os e eles podem manipulá-la de formas que as pessoas normais não conseguem. Fecha aspas. Bom, aqui também não é muito diferente de Mundo das Trevas e Crônica das Trevas. Em ambos, tenta-se trazer a proposta do horror pessoal. Em Vampiro, com a necessidade de ter que se alimentar, temendo a perda da humanidade. Em Lobisomem, a fúria levando os personagens a cometer ações que eles não gostariam de ter que cometer, como, por exemplo, estraçalhar pessoas inocentes ou pessoas amadas. Em Mago, aquela sedução de adquirir mais poder. E assim vai. Isso a gente viu em Mundo das Trevas, vimos em Crônica das Trevas e, pelo que eu estou vendo, a proposta tem de ser a mesma em Curseborn. Pelo menos aqui, por esse parágrafo, dá para concluir isso. Teria que ver no futuro, no livro de Curseborn, o quanto eles tentam seguir para esse terror pessoal. Não sei se vai ser exatamente um terror pessoal ou um terror entrelaçado, como diz aqui, entre essa rede de maldições que são colocadas nos personagens. Teria que ver com calma. Mas não foge muito da proposta inicial de Mundo das Trevas e Crônica das Trevas. Mas aqui cabe já uma prévia crítica para todos. Mundo das Trevas, por mais que trouxesse a proposta de horror pessoal, as mecânicas dele não promoviam muito essa proposta. Acabava ficando muito por conta de quem estava jogando e quem tinha a missão de narrar as aventuras. Crônica das Trevas mergulha mais um pouco nessa questão do horror pessoal em termos de mecânica, mas haviam coisas que precisavam de melhoramentos. Vamos ver, em termos de mecânica, se Curseborn, com seu Story Path Ultra, consegue fazer isso ou não. Só com o jogo pronto conseguiremos ver. Mas vamos avançar aqui na página da campanha. E aqui a gente já entra nos tipos de personagens, ou melhor dizendo, nas classes dos personagens. Aqui, como eu li anteriormente para vocês, não existe clã, não existe tribo, não existe cabala. O que existe são famílias. E vocês vão entender daqui a pouco o que são essas famílias. Mas aqui elas se dividem em 5 tipos. O primeiro deles é os mortos. Abre aspas. Os mortos. Jogue como um dos mortos que são fantasmas e poltergeists condenados a assombrar os seus próprios corpos. Fecha aspas. Então, tá aí. Já logo de cara já estão trazendo os personagens de aparição. Se vai ser igual a aparição, não sei. Se vai ser um outro formato, não sei. Com certeza, por exemplo, do Crônica das Trevas, eles haviam feito o Geist. Só que o Geist é outra proposta. Então, os mortos, o paralelo que dá para fazer é com a aparição de Mundo das Trevas.
E aqui está interessante que além de fantasma, você pode também ser um poltergeist. Interessante, vale a pena conferir. Agora, aqui diz assombrar os seus próprios corpos. Eu achei estranho quando eu li isso, fiquei até na dúvida se eu traduzi errado ou se eu estava lendo certo. Mas será que vai ter algum contexto deles poderem mexer com os corpos deles? Ou eles só vão ser figuras só de fantasmas mesmo, que vão ter que usar poderes para poder tocar nas coisas físicas, nas coisas mortais? Não sei, só vendo o jogo para ver se isso vai ser realmente possível. Mas está aí a provinha do que seja os mortos. Vamos ao segundo, que receberam o nome de Hungry, e eu traduzo como famintos. Abre aspas. Jogue como um dos famintos, que são vampiros que ansiam sangue e mais. Fecha aspas. Até aí, nada de novo. Vampiros, em geral, têm sido tratados dessa maneira, tanto em Mundo das Trevas quanto em Crônica das Trevas. A fome faz com que eles precisem buscar o sangue em quem o carrega. No caso, os mortais. Vamos ao próximo. Outcasts, que eu estou traduzido como rejeitados. Abre aspas. Jogue como um rejeitado que seja anjo, demônio e criatura sobrenatural exilada para a terra. Fecha aspas. Aqui eu digo, eita lelê, abriram uma panela e jogaram tudo dentro. Que, mano, anjo, demônio e outras criaturas sobrenaturais. E aí eu já posso dizer, por exemplo, Changeling. Mano do céu. Colocaram tudo junto. Eu espero que não fique uma coisa muito estranha de se construir. Porque quando tu coloca anjo e demônio, tu já tá meio que colocando alguma dualidade existencial ideológica para eles existirem. Não sei, tô aqui chutando. Agora a Changeling no meio, porque eu tô chutando o Changeling, porque ele disse outras criaturas sobrenaturais. E a imagem já meio que remete a um Changeling, vocês não acham? Essa imagem de exemplo de personagem de Outcast parece para mim um personagem Changeling. E aí como é que coloca tudo isso no mesmo pacote? Quero ver a justificativa que eles vão colocar no jogo. Se vai ser legal ou não, a gente vai poder decidir mais à frente. Mas já deixo aqui a minha observação de estranheza. Vamos ao quarto. O quarto é Primals, que eu estou traduzindo como primais. Abre aspas. Jogue como um primal, que é lobisomem e metamorfo, obrigado a algo que arde dentro dele. Fecha aspas. Tem muito aqui, também nada muito de novo. Lobisomem é o basicão das criaturas primais. Mas aqui já se vê logo desde cara que abre-se para você jogar com outros metamorfos. E isso eu gostei. Isso eu gostei muito. Você não precisa ficar preso ao formato do lobisomem. Você pode explorar outras criaturas metamórficas, principalmente regionalizadas. Por exemplo, eu moro em Belém do Pará, estado do Pará, região amazônica, norte do Brasil. Aqui temos animais que têm muito mais presença do que, por exemplo, lobo. A gente não tem lobo aqui na região amazônica. Aí alguém pode dizer, lobo-guará. Beleza, existe o lobo-guará, mas eu nunca vi um aqui na região amazônica. Pode ser que tenha, mas eu acho, sinceramente, que não tem. Se tiver, por favor, deixa aí no comentário, e aí eu vou atrás e corrijo o meu erro. Mas aqui a gente não vê lobo-guará. O que a gente vê aqui na região amazônica? Onça, búfalo, peixe-boi. Olha só, já dei 3 exemplos. Será que essas criaturas, as 3 são mamíferas, não poderiam produzir criaturas metamórficas? Então, para mim, os primais já levantou uma bandeira verde da possibilidade de regionalizar o jogo de Curseborn para o ambiente de onde eu moro, no caso da cidade de Belém e região amazônica. Gostei muito disso, quero ver depois no jogo, no Curseborn, como é que eles viabilizam mecanicamente essa possibilidade. E por fim, a quinta opção, Sorcerers, que eu estou traduzindo como feiticeiros. Abre aspas. Jogue como um feiticeiro, que é mago e bruxo, que leva a sua magia longe demais. Fecha aspas. Aqui
tal como o vampiro, nada muito diferente do que nós vimos em Mundo das Trevas e em Crônica das Trevas. Mortais que conseguem manipular a magia. Beleza, estão aí as 5 famílias disponíveis. Vamos avançar aqui. E aí, aqui na continuação, que é dito, todos são amaldiçoados. Abre aspas. A maldição não se importa se você for o presidente de uma grande empresa ou um pedinte na rua. Ela afeta todos com a mesma mão judiciosa. Aqui, volto a dizer, quando ele fala da maldição, ele está falando de todos os accurseds. Seja os mortos, os vampiros, os outcasts, os primais ou os feiticeiros. Todos vão carregar uma maldição. Agora, como ela se manifesta em cada um deles, a gente vai ter que ver depois se em algum preview que eles forem lançar ou no jogo quando lançado propriamente dito. Mas vamos para o próximo. Tudo está conectado. Este não é apenas um mundo cheio de coisas ruins e aleatórias acontecendo com pessoas aleatórias. É uma teia de maldições e tudo está conectado. As maldições tecem uma tapeçaria intricada sobre todos. Fecha aspas. Olha só que interessante. Aqui já é algo diferente. Enquanto que Mundo das Trevas e Crônica das Trevas, cada uma das criaturas tinha sua própria maldição, seu próprio horror pessoal para ter que lidar, aqui está se propondo uma rede de maldições que estão intricadamente conectadas, ligadas a alguma coisa. Agora, o que é essa coisa? Aqui está se propondo um contexto sobrenatural bem diferente e também, por que não dizer, interessante. Fiquei curioso. Vamos avançar aqui. Drama de família. Abre aspas. Algumas famílias são escolhidas, outras você nasce nelas. Mas todas as famílias têm expectativas para com você. Você tem linhas de obrigações uns para com os outros. E às vezes cumprir essas obrigações é mais difícil do que você queira que seja. Para o bem ou para o mal, a sua família é uma parte grande da sua vida. Pelo que eu estou entendendo aqui, todos os personagens Accursed vão estar de uma forma muito fortemente ligada a estas famílias. E eles vão estar realizando missões ou tarefas ou funções que esse contexto familiar, ou por que não dizer social, os leva a ter que fazer, voluntariamente ou não. Interessante isso, e pode ser que aí já tenha aí um contexto de conflito de cenário para se jogar. Vamos aqui avançando. Mitos urbanos, abre aspas. Vou marcar aqui para vocês, abre aspas. As histórias abundam sobre visões esquisitas, acontecimentos estranhos e eventualidades geralmente inquietantes. A maldição é tão prevalente nas vidas das pessoas que elas ignoram a estranheza como apenas outra história. Fecha aspas. Interessante. Então quer dizer que a maldição ela está espalhada pelo mundo e não está tão somente ligada aos Accursed. Lembra que eu comentei lá anteriormente? Todos estão amaldiçoados, mas os Accursed estão um pouco mais ou muito mais amaldiçoados que os outros. E aqui é dito que, tal como em Mundo das Trevas e em Crônica das Trevas, há uma espécie de máscara, película ou algo que faz com que as pessoas, as demais pessoas que não sejam Accursed, estranhem ou ignorem o sobrenatural ou a maldição que eles estão submetidos. Não é muito diferente, só que Mundo das Trevas e Crônica das Trevas é um contexto em que eles promovem, e aqui é algo meio que imposto, pois, como eu disse antes, todos estão amaldiçoados. Fiquei curioso para saber o que é essa maldição. Mas vamos avançar. Aqui no próximo parágrafo, abre aspas. A esperança. A esperança está no centro de qualquer história de Curseborn, e um poder que os personagens de jogadores incorporam, a qual é maior do que qualquer dom sobrenatural que eles possuírem. O ímpeto interno para se fazer e ser algo melhor, mesmo se isso for algo tão simples quanto procurar por contentamento,
é a forma que você se prova todo dia que você for alguém especial. Fecha aspas. Será aqui alguma versão de personagens lutando por algum tipo de humanidade? E aí valendo para todas as famílias, não só dos vampiros, mas dos primais, dos outcasts? Interessante. Aqui eu estou chutando que pode ser talvez uma busca para manter a sua humanidade e talvez evoluir a um ponto de evolução. Mas enfim, vamos lá. Próxima é rebelião. No coração de toda rebelião de personagem estão as ações significativas que brilham uma luz nas trevas. É fácil de ficar detido no conceito de que o mundo inteiro é amaldiçoado, e fica a critério do seu personagem perfurar através desta canção triste com as notas discordantes de alegria. Do beijo roubado de um amor nos fundos de um boteco a uma profunda gargalhada com um amigo querido. Eu achava que esse trecho fosse falar alguma coisa em relação aos personagens se rebelarem àquele formato de seguir o que a Sociedade das Famílias determina que os Accursed precisam fazer. Mas não. A rebelião aqui, pelo que me parece, são ações de você transcender ou sair das correntes e das amarras que faz com que a maldição leve o amaldiçoado a cometer coisas ruins. Vamos ver se rebelião é isso mesmo ou não. Aqui eu estou aqui trabalhando só com o que está escrito e o que eu estou conseguindo interpretar. Mas vamos em frente. A comunidade é a chave. Aí deixa eu marcar aqui para vocês. Abre aspas. Ninguém entra nesta luta sozinho. E em um grupo de personagens e sua maior comunidade estão lá para apoiá-los. Os seus personagens são mais fortes juntos. Então aqui está a recomendação, isso aqui não é uma mecânica, a recomendação que a melhor forma de jogar Curseborn é formar grupos, formar alianças, formar grupo de amigos que possam juntos, ou não precisa ser amigos, precisa ser aliados, que possam juntos agir e realizar ações em torno de um único objetivo. Vamos ver se em Curseborn se haverão mecânicas que direcionem para isso. A minha crítica de Mundo das Trevas, principalmente Vampiro à Máscara, que há pouquíssimas mecânicas, pelo menos nas edições antigas, que promoviam essa união de personagens. A própria criação de personagens era uma criação individual e que motivava mecanicamente os jogadores a seguirem agendas individuais dos seus personagens. Na quinta edição de Vampiro à Máscara, a gente já começa a ver mecânicas que levam para isso, tentando reverter uma coisa anterior, que são as mecânicas de coterie. Ali, na quinta edição de Vampiro à Máscara, a gente já via mecânicas que incentivavam os jogadores a jogar coletivamente. Em Crônica das Trevas, tem também algo parecido, mas não era muito satisfatório. Bora ver em Curseborn se eles vão prever mecânicas que promovam isso, porque se não promover vai ficar muito mais pela vontade das pessoas que estiverem jogando do que realmente pelo próprio jogo. Mas vamos avançar. Bom, a parte de cenário, de histórico, foi todo para lá. Agora a gente vai ver aqui as descrições sobre o livro. Vamos lá. Abre aspas. Este livro é composto de duas partes. A primeira parte é o cenário de Curseborn, assim como mais sobre os próprios Accursed, através da visão dos personagens. Fecha aspas. Aqui não me pareceu diferente de Mundo das Trevas. A boa parte da pegada, da forma como é escrita os livros de Mundo das Trevas, é como se alguém estivesse narrando. Então, quando entra nesse contexto de como se alguém estivesse narrando, o que está sendo dito ali é só a visão daquele personagem e o relato dela. Pode ser verdade, pode não ser, e pode também haver algo no meio disso tudo. Então, não é novo, imagino eu que eles vão estar trazendo essa pegada também para cá. Continuando, abre aspas.
As linhagens representam 5 categorias abrangentes de Accursed: os mortos, os famintos, os rejeitados, os primais e os feiticeiros. Fecha aspas. Já havia comentado cada um deles lá anteriormente acima. Continuando, vendo aqui o próximo parágrafo, aqui para vocês darem uma conferida. Vamos lá? Abre aspas. A segunda parte do livro é das instruções sobre como usar este livro para jogar um jogo. Você encontrará capítulos sobre como jogar o jogo usando o sistema StoryPath Ultra, como criar um personagem, todos os poderes legais que esses personagens têm e informação sobre como conduzir um jogo de Curseborn. Fecha aspas. Bom, então tá aí propriamente dito sobre a composição do livro. Metade dele falando do cenário e a outra metade falando do sistema. E aí vocês estão vendo aqui na imagem como será a capa do livro Curseborn. Vamos avançando. E aí aqui a gente entra no StoryPath Ultra, que é o sistema que eu havia comentado lá no começo e que está sendo proposto para ser usado no Curseborn. Abre aspas. O sistema StoryPath Ultra é projetado para que toda ação conduza a história adiante, assim como criar uma reação ou novo elemento da história. Ela potencializa os personagens a tomar as ações que eles querem, com consequências para essas ações fervidas nas mecânicas. Esse é o porquê de Curseborn deixar as habilidades do personagem conduzir a ação. A rolagem de dados ocorre somente para determinar o resultado dos conflitos de alto risco ou desafios nos quais o resultado não é somente incerto, mas também significativo. Fecha aspas. Pelo que eu estou lendo aqui já da prévia do sistema, toda e qualquer ação que for interpretada como usual, recorrente, rotineira para o personagem, ela já meio que acontece bem sucedidamente e automaticamente bem sucedida. Então só vai realmente rolar dado quando houver risco ou algo incerto envolvido. Interessante, gostaria de ver de como isso seria colocado para interpretação no jogo. Fiquei com vontade de ver. Continuando aqui, próximo parágrafo, marcar aqui para vocês. Abre aspas. Se o jogador obtiver êxito na ação dele, os acertos adicionais podem ser usados para subornar as complicações ou para comprar truques. Os truques são ações especiais que vão além das básicas. Como resultado, todo acerto nos dados dá algo ao seu personagem. Logo, toda a rolagem de dados faz parte da narrativa. Você não está apenas acertando alguém, você está desarmando e quebrando a blindagem dele. Você não está apenas saltando de lado, você está dando cambalhota e abrindo a porta no chute. Isso faz o sistema de parada de dados atuar como uma parte na diversão. Fecha aspas. Vocês vão ver mais à frente o que é descrito aqui como complicação ou truque, mas faz parte do processo de rolagem de dados e quantos sucessos você consegue ter para além do sucesso alvo da rolagem, que aí é quando entra aqui os truques, principalmente os truques que permitem você adicionar elementos bem-sucedidos da sua ação previamente desejada. Mas vamos continuar aqui. Próximo parágrafo, que diz, vamos lá, abre aspas. Mesmo quando uma personagem falha na ação dela, ela falha prosseguindo, o que não significa que ela ignora as consequências da falha. Mas ao invés dessa falha, agora significa que ela tem uma chance alta de obter êxito mais tarde. Esse é o porquê da falha com frequência gerar o que nós chamamos de momentum. Olha aí uma característica nova, o qual é compartilhado com o grupo de jogadores e pode ser gasto para adicionar melhoramentos às futuras rolagens, essencialmente habilitando uma ação fracassada para motivar personagens a obter êxito no futuro. Os jogadores também podem usar o momento para às vezes assumir temporariamente o controle sobre a narrativa, mas o StoryPath Ultra não é um sistema com foco narrativo,
pois ele não coloca decisões narrativas acima dos resultados mecânicos. Fica a critério do jogador usar os acertos que ele acumulou para decidir quais resultados e que consequências ele quer assumir. Fecha aspas. Aqui entra uma característica nova, o momento. E pelo que vocês viram aqui, me viram relatando, ele pode ser usado pelo grupo de jogo, não é uma coisa individual. E ele nasce dos fracassos das ações nas rolagens de dado. Muito interessante, fiquei com vontade de ver um pouco mais da evolução desse momento. E percebam, tudo que eu li até agora é desdobramento de uma única rolagem de dado. Olha só a evolução do sistema Storytelling. Enquanto que no Storytelling já havia diminuído bastante o volume de rolagem de dados comparando com o Storyteller, aqui não só está sendo feito baseado em uma única rolagem, como já faz uma série de desdobramentos. Aqui já li 3 desdobramentos, que é as complicações, os truques e o momento. 3 desdobramentos baseados em uma única rolagem. Muito interessante esse melhoramento do sistema. Mas vamos lá. Avançando aqui. E aí aqui tem uma imagem descrevendo os passo a passos e eu traduzi eles para mostrar aqui para vocês. Fundamentos do sistema. No primeiro passo, diz o seguinte: o jogador rola a parada de dados dele, o que é a quantidade de dados, variando de 1 a 10, até aí não muito diferente de Crônica das Trevas e Mundo das Trevas, e que determina o sucesso ou falha da ação pretendida. Cada dado que bater ou exceder o alvo, a quantidade de alvo, que geralmente é 8, é considerado um acerto. Caramba, 8? Pode crer. Enquanto que no Vampira Máscara, 5ª edição, e nos jogos da 5ª edição, o sucesso é 6 ou mais. Aqui está colocando como 8. Uau! É porrada isso. Mas pelo menos eu estou entendendo que para ser alto significa que o 1 não vai promover resultados problemáticos. Vai ser só simplesmente 1. Interessante. Mas vamos lá. Como acertando um alvo. Qualquer dado exibindo um 10 é considerado um acerto duplo. Olha só que interessante. O sarrafo subiu para 8, mas se você tirar 10, resulta, em vez de um sucesso, resulta em 2. Muito interessante. O que significa que os dados contam como 2 acertos, ao invés de apenas 1. Às vezes, um poder ou habilidade especial mencionará o 9 duplo, o que significa que ambos 9 e 10 no dado geram acertos duplos. Legal, gostei dessa evolução. Exemplo, você rola os dados para a sua parada de dados e obtém um 1, um 5, um 8 e um 10. Isso significa que você alcançou 3 acertos, que foi do 8, 1 do 8 e 2 do 10. Tal como vocês estão vendo aqui na imagem. Aí vamos agora para o segundo passo. Quando estiver rolando para as ações, os jogadores têm acesso a uma mecânica especial chamada de melhoria, o que representa acertos adicionais usados da mesma forma que os acertos da rolagem de dados. Se o resultado da rolagem de dados vier com pelo menos um dado na quantidade alvo ou acima, o jogador aplica o melhoramento dele à rolagem como os acertos adicionais. Exemplo, se você tem uma melhoria, que é o sinal positivo, que está aqui na imagem, que adiciona um acerto para um total de 4 acertos. Lembra do anterior? A gente tinha só 3 acertos aqui. Aqui, os 3 acertos foi somado com um melhoramento que aumentou o total para 4. Aí vamos agora ao terceiro passo. Está aqui o terceiro passo, que diz o seguinte: se o jogador pegar acertos igual ou maior do que a dificuldade, o personagem obtém êxito na ação. Isso é considerado um sucesso. Algumas ações vêm com complicações, o que cria consequências não pretendidas a obter êxito na ação. Quando o jogador pega acertos o suficiente para superar a dificuldade, mas há uma complicação envolvida, isso é um sucesso com consequência. Exemplo, se a dificuldade da ação era 3 e não há complicações, os seus 4 acertos são mais do que suficiente para obter êxito. Natural, se a dificuldade era 6, você teve 4, sucesso, tranquilo. E aí vamos para o quarto e último passo, que é o seguinte: depois,
O jogador pode escolher gastar acertos extras para subornar complicações e ou comprar truques. Ou seja, você pode tanto para um quanto para outro. O que habilita o personagem a fazer mais com a ação dele do que originalmente pretendido, tal como pegar uma ação extra ou ganhar um benefício. As complicações e os truques, cada um custam de 1 a 3 acertos. Exemplos: subtraia os 3 acertos para pagar pela sua dificuldade de 3, tal como eu relatei ainda agora. O acerto remanescente, que é 1, pode ser usado para comprar um truque de acerto 1. Aqui, imagino eu que deve ter uma escala de truques que podem variar de 1 a 3, de nível 1, nível 2, nível 3. Essa é a interpretação que eu estou tendo diante do que está sendo descrito aqui. Pode ser interessante haver uma listagem de opções de truques que você possa acessar. Então tá aí o conceito básico. Eu pessoalmente gostei muito desse formato, desse sistema. Me agradou bastante. Eu ando buscando mecânicas mais simples possíveis. E eu devo confessar que para mim, Vampira Máscara e toda a quinta edição, o sistema da quinta edição de Mundo das Trevas ficou complexo, mais complexo do que eu gostaria. E isso está me desmotivando um pouco. E aí quando eu vejo o Story Path Ultra simplificado dessa forma, eu tenho que confessar que me atrai bastante para esse caminho. Vamos ver. Se lá na frente, quando eu pegar o jogo, que eu pretendo pegar o jogo, se confirma essa simplicidade, eu muito provavelmente vou começar a narrar aventuras de Curseborn. Mas vamos ver. Continuando aqui na página, e aqui tem a relação de dificuldade. Vamos lá aqui. De 0 a 1 é considerado desastre ou falha. Acertos insuficientes para superar a dificuldade. Gera um momento. E 2, se o jogador aceitar a complicação. Já o 2 é sucesso com consequência. A ação obtém êxito, mas a complicação também ocorre. Já o 3 é considerado sucesso. A ação obtém êxito e nenhuma complicação ocorre. 4, 5 e 6 é considerado sucesso extraordinário. Acertos adicionais compram truques. Olha só que interessante. Está aqui a escala de falha, acerto com consequência, sucesso e sucesso extraordinário. É o volume de dados que você tira. Para a ação ser considerada bem-sucedida, já está fixo, selado, 3. Independente de qualquer ação ou situação de dificuldade que o personagem possa estar se encontrando. É sempre 3. Então está aqui. E o que vai considerar o sucesso extraordinário é 4, 5, 6 em diante. Legal isso. Não precisa ficar julgando qual é a intensidade de dificuldade. O que vai determinar a intensidade de dificuldade são as complicações que estiverem em volta. Muito interessante. E aqui os resultados da rolagem. Por exemplo, o desastre. O jogador não acumula acertos suficientes para superar a dificuldade, mas escolhe habilitar quaisquer complicações para se ocorrer de qualquer forma. O jogador gera 2 pontos de momento. Olha só. Falha. O jogador não acumula acertos o suficiente para superar a dificuldade. As complicações não ocorrem. O jogador gera 1 ponto de momento. Olha aí, é na falha que o momento e no desastre também são gerados. Lembra que eu falei do momento, que pode gerar um desdobramento narrativo positivo no futuro? É na falha e no desastre que eles são gerados. Sucesso com consequência. O jogador sofre a consequência de qualquer complicação na ação. Os jogadores podem evitar as consequências não pretendidas ao usar os acertos restantes para comprar as complicações. Os jogadores também podem comprar truques ao invés de comprar complicações. Então tá aí o meio termo entre a falha e o sucesso, e aí você vai ter que lidar com as consequências na ação. E aí vamos para o sucesso. O jogador pega uma quantidade de acertos exatamente igual à dificuldade da complicação e a ação ocorre bem-sucedidamente. E por fim, sucesso extraordinário. O jogador obtém êxito e pode usar os acertos adicionais dele para comprar truques para tornar a ação dele melhor. Gostei muito desse formato. E agora, caminhando para o final, eu vou ler aqui
3 parágrafos que falam sobre a campanha e a intenção da Onyx Path para esse jogo Curseborn. Vamos aqui ao primeiro parágrafo. Abre aspas. O principal propósito por trás desta campanha de financiamento coletivo é habilitar a Onyx Path a criar um PDF completamente desenvolvido e uma versão física de capa dura do Curseborn RPG. Com seu apoio, nós podemos criar um livro totalmente colorido, o qual será enviado como recompensa aos apoiadores e deixar também disponível para lojas de jogos e hobby através dos parceiros de distribuição da Onyx Path. Fecha aspas. Tá aqui natural, eles querem criar o jogo e querem levar aí para o mercado. Até aí, tudo normal e tranquilo entre as propostas de jogos de RPG. Próximo parágrafo. O financiamento excepcional poderá permitir que a equipe de Curseborn expanda adicionalmente e explore vários aspectos do jogo. Da ficção melancólica a sementes da história e ganchos de aventuras para locais liminares e adversários adicionais. O apoio adicional fornecerá à Onyx Path inspiração e recursos para destravar ainda mais opções de recompensa. Fecha aspas. Aqui já são eles dizendo que caso a campanha não só bata a metabase, como comece a bater metas extras, isso permitirá com que eles produzam mais conteúdo, mais história, mais cenário, mais adversários, mais conteúdo para você agregar ao seu jogo. E vale comentar que eles já estão com 116 mil dólares, sendo que a metabase era 30 mil, então já tem aí para mais de 2 ou 3 metas extras batidas. Então quem for entrar já sabe que já vai pegar conteúdos adicionais para além do livro básico. Isso é muito legal. Um exemplo, por exemplo, uma campanha que eu participei da Onyx Path, que foi o Culto dos Deuses do Sangue, que foram eles que produziram para a Vampira Máscara 5ª edição, bateu tanta meta extra que eles conseguiram lançar 3 suplementos do Cults of the Blood Gods. Foram 3 suplementos, que eu estou trabalhando com isso no Boteco World of Darkness até hoje com os meninos. Mas enfim, vamos lá. E indo para o último parágrafo, para dar encerrada aqui a esse vídeo, diz o seguinte: além desses objetivos específicos de campanha, a esperança é fazer o que esses jogos sempre têm feito: construir uma comunidade investida nas histórias umas das outras e compartilhar a imaginação. Toda pessoa que participar está pegando um caminho com o objetivo de trazer este jogo para o mundo, e esse objetivo em comum é um elemento vinculativo poderoso que nós não podemos deixar de querer compartilhar. Quando você apoiar este projeto, você se junta a nós neste desafio e tornar-se parte da sua própria linhagem. Fecha aspas. Bom, aqui eles estão querendo dizer que vocês podem, quem quiser jogar Curseborn, pode se juntar à comunidade, formar uma comunidade nova, tal como existe a comunidade do Mundo das Trevas. E aqui eles estão propondo de formar uma comunidade para Curseborn. Será que a galera engaja? Eu, pelo menos, aqui por esse vídeo, vocês estão vendo que eu já estou engajando. Eu só vou me engajar de fato valendo quando eu pegar o livro, lê-lo e sentir que gostei. Se eu gostei, eu vou entrar na comunidade sim. Até produzir uma série de vídeos ou até aventuras aqui no canal. Então tá aí. Tem mais conteúdo aqui, mas é mais falando da empresa, dentre outras coisas. O que mais importava sobre o Curseborn e seu conteúdo está aqui descrito. E aqui vão aqui as minhas considerações finais. Curseborn atraiu minha atenção, não vou mentir. E foi por causa de 2 coisas. A primeira, o sistema. StarPath Ultra, nossa, é difícil pra caramba falar esse nome. Esse sistema me pareceu logo de cara uma versão muito simplificada do storytelling. Gostei muito e eu ando buscando RPGs com sistemas cada vez mais simplificados. Gosto muito do Vampira Máscara 5ª edição e dos outros jogos da 5ª edição, mas eu avalio o volume de mecânicas do Storyteller da 5ª edição complexo. Para mim é muito complexo. É muita coisa para ficar monitorando, muita coisa para ficar controlando. Tudo bem que na mesa, num jogo presencial, a gente pode gastar um tempinho abrindo o livro e conferindo mecânicas e sistemas. Mas no online, gente,
Não é muito legal você ficar perdendo tempo conferindo mecânica, conferindo, interpretando o texto, quando não é muito claro. E tem muita coisa do quinta edição que não é muito claro. E para jogo online isso não é legal. Eu quero a coisa meio que se desenrole meio que naturalmente, já como um entendimento coletivo e consensual de todos. E aqui, pelo que eu estou vendo nesse sistema do Path Ultra, não, Story Path Ultra, bastante simples. Isso me atraiu bastante e é um dos motivadores de eu estar aqui engajando. O segundo, a proposta de famílias do Curseborn me fez imaginar que seja possível regionalizar criaturas sobrenaturais para além daquilo que estão mostrando aqui. Já ficou claro aqui os 5 basicões: vampiro, outcast, que pode ser Tind, pode ser demônio, pode ser anjo, fantasma, mago ou feiticeiro e metamorfo. Mas pode ir muito mais além do que isso. Por exemplo, os primais. Eu logo de cara vi, como eu falei ainda agora, uma criatura metamórfica de peixe-boi, uma de búfalo e uma de onça. Isso eu estou citando só 3 tipos de animais aqui da região amazônica. Em relação a feiticeiros, vocês podem explorar conhecimentos de ocultismo regional, observando o que há nas proximidades e fazer personagens surgirem desses ocultismos. Pode, por que não? E aí você faz com que o personagem seu parta de um jogo, mas esteja inserido num contexto social e cultural da sua cidade e da sua região. É claro, sempre cabe dizer que vocês precisam fazer isso com respeito. Não vão brincar com cultura alheia de forma ofensiva. Estudem, leiam antes de colocar. Mas está aí a possibilidade de você ver, por exemplo, a sua cultura sendo colocada em jogo por você mesmo. Então, quando eu vi isso, vi uma coisa muito legal. Então tá aí 2 fatores que me atraíram para ler sobre a campanha, fazer todo esse vídeo para vocês e muito provavelmente ficar acompanhando as novidades. E aqui já confirmando, eu vou apoiar esse projeto porque eu quero ver esse livro e dar uma lida nele. E quem sabe trazer conteúdo sobre ele aqui no canal. Ficou longe o vídeo, mas espero que tenham gostado, que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas, quaisquer perguntas, vocês podem deixar aqui na descrição do vídeo, que eu vou respondendo para vocês. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Falou!